Se liga nessa história real e eu quero saber o que você faria como um policial civil. E o que seria feito na justiça? Será que por alguma brecha o criminoso seria beneficiado ou não? Ele seria condenado mesmo? Ó, história real. Imagina que uma denúncia anônima é feita pra polícia. Ligam lá pra polícia, ninguém se identifica nem nada e fala, olha, lá no endereço X tem um fulaninho, esse fulaninho é traficante de drogas. Vocês vão encontrar grande quantidade de drogas, pode ir lá. A polícia, sem nenhuma diligência posterior para confirmar aquelas informações, não faz nada, simplesmente vai direto até a residência, período da noite, mete o pé na porta, invade a casa, rende todo mundo ali e realmente descobre lá uma grande quantidade de drogas. Mais do que isso, a polícia acaba encontrando anotações, cadernos da contabilidade do tráfico e que diz que há uma quantidade ainda maior de drogas no armazém próximo daquela região. A polícia em ato contínuo se dirige até o armazém e de fato encontra uma grande quantidade de drogas. Nos dois locais, tanto na residência quanto no armazém, a polícia prende em flagrante todo mundo que tá ali por tráfico de drogas. Depois tem denúncia, tem processo penal e aí o que eu quero saber é, será que essas prisões foram legais? Quando eu falo legal, não quero saber sua opinião pessoal se merece ou não a condenação. Eu tô falando de processo penal. Eu já vou discutir o que fala a lei e o que fala a jurisprudência pra gente chegar a uma conclusão. Inclusive, essa história caiu em concurso, no final a gente já vê essa questão anterior. Mas se a gente falar que essa prova é ilícita, o criminoso será beneficiado, poderá ser absolvido. Se é lícita, uma condenação legal lá no futuro é o que vai esperá-lo, né? Agora, o que será que diz a lei? Como eu disse a vocês, essa é uma história real que se repete muito no cotidiano criminal. Quem vive na seara criminal sabe bem do que eu tô falando. E repete tanto que vem caindo muito em concurso público e em diversas bancas. Eu vou trazer uma questão que exemplifica muito bem qual é o entendimento da jurisprudência, da doutrina e da lei e cai em concursos policiais. Mas antes, vamos ver o que diz a lei? Nós estamos estudando aqui o artigo 157 do Código de Processo Penal, que fala das provas ilícitas. Vai falar o que é ilícita e o que não é. O que pode ser usado para uma condenação e o que não pode. Você que está começando a estudar agora para concurso, por exemplo, sabe muito bem que vai ter que estudar penal, processo penal, direito constitucional, vários ramos do saber. E no processo penal, tem um capítulo que cai muito, é o tema mais cobrado, o tema provas para processo penal na Polícia Civil. Em qualquer concurso, de qualquer estado de Polícia Civil, processo penal, provas é o que manda. Primeiro lugar, tá? E prova ilícita, campeão desse assunto. Vamos entender? Olha o que diz o Código de Processo Penal. São inadmissíveis, ou seja, não são aceitas, ó, inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Então, o Código de Processo Penal já nos traz a consequência. Não se admite e vai ser arrancado do processo. Se é arrancado do processo, o juiz não pode usar aquela informação por uma condenação, mesmo que ele tenha visto aquela prova. Ele não pode usar, é como se ele nunca tivesse visto aquilo. O que é inadmissível? O que deve ser desentranhado do processo? As provas ilícitas. E aí vem o conceito do legislador. Assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Deixa eu explicar isso aqui antes de parágrafo 1º, que traz a consequência das provas derivadas das ilícitas. Mas antes, o que seria uma violação a normas constitucionais ou uma violação a normas legais? Nós, cidadãos, temos vários direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º, e em várias leis especiais, Estatuto do Idoso, o ECA, Código Civil, vários direitos. Toda vez que um direito material, um direito previsto em lei ou um direito previsto na Constituição é violado, o que você obteve a partir daquela violação é ilícita, não é uma prova. Então, por exemplo, eu tenho direito à minha integridade física, à minha saúde, às minhas convicções pessoais, à minha privacidade, à minha intimidade. Então imagina que alguém consiga a minha confissão mediante uma grave ameaça, tortura, né? Me ameaçou, claro, veja, sob grave ameaça, qualquer inocente confessa que não praticou. Aquela confissão é uma prova ilícita, porque ela foi obtida em razão de violação de normas legais e constitucionais. No caso da casa que é invadida, que eu falei pra vocês, a Constituição fala que a casa é zelo inviolável, né? E você só pode entrar mediante flagrante delito. Então a pergunta que nós fazemos para chegar à conclusão dessa historinha é, será que esse flagrante foi legal? Será que essa violação a domicílio foi legal? Se eu falar que não foi legal, a prova é ilícita, vou arrancar tudo. Se eu falar que é legal, vale até uma futura condenação com base nessas drogas apreendidas. Só que não para por ali. Olha o que diz o Código de Processo Penal no parágrafo 1º do artigo 157. São também inadmissíveis as provas derivadas, aquelas que vêm a partir das provas ilícitas. Em outras palavras, aqui nós chamamos de teoria da árvore dos frutos envenenados. Bom, o que quer dizer essa teoria? Teoria dos frutos da árvore envenenada. O que quer dizer? Quer dizer que se a árvore está envenenada, os seus frutos, por derivação, por consequência, também estarão. Tudo está contaminado. Da mesma forma, se uma prova é ilícita, tudo que partir dela também é ilícita.
pelo menos em regra, porque tem exceção, ó. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Polícia Civil já vinha investigando aquela organização para o tráfico, aquela associação para o tráfico de drogas. E ela já tinha encontrado as drogas daquele armazém por outros meios. Então, se a fonte é independente, se eles já encontraram aquelas drogas por outro meio, essa prova ilícita não vai contaminar a segunda. Agora, não. Nós só encontramos o armazém porque tivemos a confissão daquela prova ilícita ou documentos obtidos daquela prova ilícita, aí tudo estará contaminado. Diego, então, conclusão da historinha antes de você mostrar a questão aí pra gente. Vamos lá. Conclusão. Hoje é pacífico na doutrina e na jurisprudência que para um flagrante delito ser legal, principalmente daquele que veio de denúncia anônima, é necessário pelo menos uma diligência para confirmar aquela informação. Porque, veja, a Constituição ela veda o anonimato. Não dá para servir de anonimato o nome suposto. Às vezes pode ser um adversário político, um vizinho que não gosta de você, que fala que tem droga na sua casa. Imagina que a polícia mete o pé na porta. Não pode. Então tem que ter alguma diligência que confirme aquela informação. Confirmou? Aí o flagrante vai ser lícito. Então veja, para ter prisão em flagrante é um raciocínio lógico, óbvio. Para ter prisão em flagrante, você tem que ter primeiro uma ciência exata, concreta, real, de que lá há a prática de algum delito. E a polícia não tinha isso. Portanto, nesse exemplo que eu passei, a prova será considerada ilícita. E a droga apreendida no armazém e as pessoas ali também presas em flagrante, toda essa prova também será ilícita por derivação, com base nessa teoria dos frutos da árvore envenenada. Olha essa questão que foi cobrada em concurso público, exatamente nessa situação, e se você tiver esse conhecimento, lei, doutrina, jurisprudência, você acerta esse tipo de questão em provas policiais. Olha só essa questão aqui, ó. João e Alberto, policiais militares, receberam denúncia anônima. Ó. Vamos para as expressões chaves da questão, porque é um enunciado bem longo para cansá-los. No sentido de que Marcos estava praticando atos de traficância em seu domicílio. Dessa forma, olha o ponto-chave, os agentes públicos se dirigiram ao local e, aqui que mata a questão, ó, sem a realização de diligências adicionais. Então você já sabe que a prova vai ser ilícita. Ingressaram no imóvel inexistindo a autorização do proprietário. O proprietário não autorizou. A polícia meteu o pé na porta, invadiu mesmo. No interior da residência, os policiais arrecadaram 7 quilos de cocaína e um caderno no qual havia anotações de contabilidade do tráfico de drogas e o endereço. Ó, o endereço. Ato contínuo, os policiais diligenciaram no local indicado, tratando-se de um armazém, onde encontraram mais 3 quilos de cocaína. Ou seja, esse segundo ato policial, eles conseguiram uma prova derivada da anterior. Se a primeira é ilícita, a segunda também é ilícita, salvo se a questão trouxer alguma fonte independente, mas não vai trazer. Uma derivou da outra mesmo. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que... Aí vem as alternativas. A. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são ilícitos. No mesmo sentido, as provas angariadas no armazém são ilícitas, em razão da teoria da fonte independente. Olha como até a doutrina é importante. Tudo bem, são ilícitas mesmo, tudo na casa dele contra no armazém, mas a teoria tá errada, não é a teoria da fonte independente. A teoria da fonte independente, como eu falei pra vocês, é a exceção que permitiria que a segunda prova seria ilícita. Não, na verdade, o que fundamenta a contaminação da segunda prova é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Olha, B, os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são ilícitos, correto? No mesmo sentido, as provas angariadas no armazém são ilícitas, correto também. Em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, está correto. A alternativa B é a alternativa do gabarito dessa questão. Em outras palavras, o que eu quero te mostrar aqui é, você consegue aprender o direito de uma forma leve, de uma forma bem tranquila e que você entenda, sem juridiquês, Veja, vocês entenderam, não entenderam? Pouco interessa a sua opinião, minha opinião é a nossa indignação. O que cai em concurso é o direito puro e simples. E claro, com doutrina, com jurisprudência. Isso tem caído muito em provas policiais, porque as bancas querem filtrar. Se você é futuro policial, vai saber o que você pode ou não fazer na prática. E aqui nesse canal eu te ensino o direito de uma forma descomplicada, direta, sem enrolação e leve, sem juridiquês. Você não precisa ser formado em direito para entender a matéria. Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho e depois eu vou ver os comentários qual é a sua opinião sobre esse tipo de situação. Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu!